Novo lateral esquerdo na mira do Flamengo, é isso mesmo. Jornais ingleses colocam o Wellington em São Paulo na mira do Flamengo. Vou trazer isso, vou falar também sobre uma novidade com o Bernardo Silva. O Flamengo ganha mais uma concorrência pesada aí para tentar trazer o jogador. Vou falar também sobre Pedro, que deu uma entrevista falando sobre sua renovação de contrato, e vou falar também nesse vídeo sobre Everton Cebolinha, porque o Flamengo vai vender o jogador. Mas antes de trazermos essas e outras informações aqui para vocês, eu peço para você que está inscrito no canal se inscrever, deixar o seu like, acionar o sino das notificações na opção todas. Gente, eu vejo aqui que a maioria do pessoal que passa aqui no canal não é inscrito. Então, olha aí se você é inscrito. Se não for, clica no botão embaixo, se inscreve, você não paga nada, você não preenche nada. Vamos começar o vídeo já de cara falando sobre a situação de Everton Cebolinha, tá, gente? Isso porque o Cebolinha, ele vive os seus últimos dias no Flamengo. E esses últimos dias podem ser antecipados. Como todos sabem, o Everton Cebolinha tem contrato com o Flamengo até o final do ano. O Flamengo não vai renovar o contrato com o jogador. E o jogador recebeu sondagens, gente, da Europa aí. O Besiktas da Turquia fez uma sondagem aí pelo jogador. O interesse no atleta é real, segundo a imprensa turca. E sim, o Flamengo ele vai liberar o jogador, o Flamengo até pode liberar o jogador diante de uma compensação financeira. O Everton Cebolinha avaliado aí em 8 milhões de euros, o Flamengo, lógico, não vai ganhar tudo aquilo que gastou no jogador, né, 80 milhões de reais na época, quando comprou o jogador junto ao Benfica, mas o Flamengo, a ideia do Flamengo é ganhar ali entre 3 a 4 milhões de euros ali, para não sair perdendo nessa contratação do Cebolinha, né, para não sair perdendo de graça o jogador. O Flamengo, ele pode pedir aí até 3 milhões, como eu falei para vocês, e o Flamengo também estará se livrando de um salário do jogador, que é um salário bem alto no elenco, salário de 1 milhão. O Flamengo liberando ele na janela do meio do ano, ficará julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, quando encerra o contrato do jogador, o Flamengo se livrará de 6 meses de salário, além de 13º, férias e tudo aquilo que o jogador recebe quando sai do time. Então o Flamengo liberaria também um espaço na folha salarial para outras possíveis contratações, né, gente? Então o Cebolinha, ele pode sair no meio do ano aí para a Europa. O Flamengo, sim, o Flamengo libera ele para outro clube que não seja um concorrente direto. Como vocês sabem, Cruzeiro, Fluminense tentaram o jogador, o Corinthians também recentemente, porém o Flamengo, a ideia do Flamengo é não liberar o jogador de graça para nenhum clube do futebol brasileiro. Para clubes do futebol brasileiro, a ideia do Flamengo é dificultar o máximo possível. Mas para a Europa, clube que o Flamengo acha que não vai enfrentar, então o jogador vai, e o Flamengo vai tentar fazer essa compensação salarial, esse dinheiro em cima do jogador, tá, gente? Agora eu quero saber a opinião de vocês aí. Deixaria, venderia Cebolinha se fosse José Boto, BAP? Deixa aí embaixo nos comentários. Mudando de assunto, vamos falar sobre Alexandro, gente. Isso porque tem duas novidades, uma sobre Alexandro e uma sobre Bernardo Silva. Primeiro, vamos falar sobre o Alexandro. Como vocês sabem, o Alexandro já deu entrevista para a Cazé TV, já falou que o desejo dele de voltar ao Brasil é jogar no Flamengo. Ontem, a jornalista Raíssa Simplício, que cobre o Flamengo também, uma jornalista muito experiente aí, que no dia a dia cobre as notícias do Flamengo, ela trouxe aí que o desejo do Palmeiras, ele era real sim no Alexandro. O Palmeiras tinha o desejo, o Palmeiras fez sondagens, procurou o staff do jogador, vendo que o Alexandro poderia fazer uma dupla de zaga ali com o Gustavo Gomes e o Murilo, né? E o jogador, meus amigos, disse não para o Palmeiras. Disse não, confirmando o que eu já tinha dito aqui no canal. Ele falou que só volta para o Brasil se for para jogar no Flamengo. Então, dito isso, o Flamengo pode se antecipar vendo o interesse do jogador, a vontade do jogador em voltar para o clube. O Flamengo pode se antecipar e pode tentar o jogador na janela de meio de ano, vendo que o Danilo, ele não sabe se vai renovar no final do ano, então o Flamengo poderia trazer o Alexandro já se programando para uma possível saída do Danilo, quem sabe até
uma aposentadoria, né? O Danilo aí que ele pretende se aposentar ao término da temporada. Outra notícia aqui importante sobre o Bernardo Silva, é porque eu vejo muita gente perguntando, Bernardo Silva veio para o Flamengo? Bernardo Silva, Flamengo vai contratar Bernardo Silva? Gente, o que acontece é o seguinte, como eu falei para vocês, Bernardo Silva tem um alto valor, um salário muito alto, e o jogador, ele está em seu último contrato, seu último ano de contrato com o Manchester City, vai ficar livre no mercado, né? Só que tem clubes da Europa interessados nele, o Atlético de Madrid, o Benfica, e o Flamengo vai ter que disputar com esses concorrentes. De última hora, fiquei sabendo aí na notícia que saiu, é que tem clubes da Arábia Saudita, porém, o nome dos clubes ainda não foi divulgado, que tem o interesse em contratar o Bernardo Silva também. Então, o Flamengo teria aí a concorrência não só da Europa, mas também da Arábia Saudita, que hoje é uma liga que paga muito para os jogadores, vem aqui, traz jogadores pagando 1 bilhão de salário e tudo mais. Então o Flamengo ganharia essa concorrência. Lógico, como o paparazzo rubro-negro trouxe aí a informação de que o Boto falou que sim, o Flamengo estaria de olho, monitorando a situação do Bernardo Silva, que não vê nenhum problema em trazer o jogador para o Flamengo, só que aí, meus amigos, competir com a potência europeia é muito difícil, né? Vamos falar agora sobre o Wellington, lateral esquerdo ex-São Paulo, que, segundo os jornais ingleses, está na mira do Flamengo. É isso mesmo, gente. Saiu a notícia ontem, trazida pelo Bola VIP, de que o lateral esquerdo Wellington, ex-São Paulo, atualmente no Southampton, na Inglaterra, é alvo de interesse do Flamengo para a janela de transferências do meio do ano em 2026. O clube carioca monitorando aí a situação do jogador devido ao seu tempo limitado em campo na Inglaterra. O clube da Gávea busca aí reforçar a posição com o aval da comissão técnica. Tem situações aqui envolvendo o Wellington que eu separei para vocês aqui. A situação é o seguinte, o Wellington não é titular absoluto do Southampton, o que poderia facilitar a sua saída, tá? O Flamengo, ele tem uma concorrência aí de Palmeiras e Internacional, que também monitora a situação do jogador, tá? O valor de mercado do jogador é avaliado, estimado aí em cerca de 3 milhões de euros, 17 milhões de reais, ou seja, cairia no bolso do Flamengo. E um ponto aí que o Flamengo poderia ir atrás do Wellington é que a lateral esquerda é vista como prioridade. Outro ponto importante aí é que o jogador, ele tem 29 jogos com o Southampton, ele não marcou nenhum gol e concedeu apenas uma assistência, e ele também foi rebaixado ao time sub-20 e jogou no sub-20 do Southampton. Então, segundo a informação do Bola VIP, o Flamengo está interessado na contratação do jogador, porém vai ter concorrência do Internacional, do Palmeiras aí, que também estão monitorando a situação do atleta, né, gente? Dito isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aí. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.